Boa tarde, meus queridos. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Tia Jaque tá muito bem, graças a Deus. E hoje, dia 10 de setembro, nós vamos falar de um assunto importantíssimo, porém muito delicado, certo? Mas a importância dele nos faz lembrar desse dia tão precioso e que a gente precisa falar. O segredo desse assunto é falar. Ele tem que ser falado por todos, por quem vive o drama e por quem assiste o drama. Porque ouvindo os outros a gente pode solucionar, diminuir essa quantidade de casos de suicídio, certo? Então, dia 10 de setembro é o dia da prevenção contra o suicídio, ou prevenção ao suicídio, tá certo? Então hoje nós vamos falar desse tema. Tia Jaque resolveu mudar a abordagem aí das nossas temáticas de arte, porque é um tema de fundamental importância e nós precisamos falar, certo? Nós precisamos descobrir por que dia 10 de setembro, por que setembro amarelo. Por que escolheram essa cor? Nós precisamos ter essa fundamentação dos conceitos, dos fatores que levam ao suicídio. Nós precisamos ter conhecimento, tá certo? Sobre a causa. E hoje nós vamos fazer essa abordagem juntos, certo? De forma sutil, de forma simples. Nós temos números para tratar, mas nós vamos sair após essa aula com uma quantidade de conteúdo bastante grande e que podemos fazer a diferença com esses conteúdos que vamos acolher hoje, tá bom? Então vamos começar, a Tia Jaque vai passar alguns slides para a gente ver e depois nós faremos um momento de debate sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Sozinho, tá mentindo. Faz de conta que cê nem ouviu. Abre esse sorriso aí e olha pro céu. Respira fundo. Você pode sonhar, você pode voar. É só acreditar. Dias melhores virão dentro do seu coração. Repita comigo: não desisto, não desisto. Nananina, não, de jeito nenhum. Não desisto, não desisto. Nananina, não, de jeito nenhum. Não deixe ninguém lhe falar que você é só mais um. Então a música que nós acabamos de ouvir, Não Desisto, é cantada por Padre Fábio de Mello e Simone Simaria, tá? E nós começamos com a seguinte frase: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, 25. Então nós temos a fitinha amarela aí como símbolo, tá? E nós vamos descobrir por que essa fitinha amarela está aí presente nos nossos slides e no nosso setembro. Então vamos lá. O suicídio, ele mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. Então é muita gente que comete suicídio e por diversas causas, certo?
e nós precisamos estar atentos aos nossos comportamentos, nossas ações, sentimentos e atento às outras pessoas. Porque, como a gente viu na frase agora há pouco, uma palavra bondosa o anima. Então, o homem ansioso fica deprimido, mas uma palavra bondosa pode animar e fazer com que a pessoa desista de cometer o suicídio, certo? Então, a importância do falar, como eu disse no início, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Então, por isso a importância da gente falar disso nesse dia 10 de setembro, que é o dia oficial do combate ao suicídio. Então, imagine, 40 segundos, muito rápido. O que a gente consegue fazer em 40 segundos no nosso dia a dia? É muito rápido. E 40 segundos é tempo necessário para uma pessoa cometer o suicídio, ou seja, tirar sua própria vida. Vamos às informações. Como surgiu o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele surgiu, na verdade, da seguinte forma. No dia 8 de setembro de 1994, um garoto de 17 anos chamado Mike M., lá nos Estados Unidos, ele cometeu suicídio. E ele deixou dentro do seu Mustang, que era da cor amarela, uma carta. E nessa carta ele dizia porque ele estava fazendo aquilo. E o que aconteceu? Todo mundo se surpreendeu porque Mike era um garoto super animado, de riso fácil. Ele não era um garoto deprimido. Ou, melhor dizendo, ele não transparecia ser um garoto deprimido, um garoto com problemas, que precisava de ajuda. E Mike, ele era um bom filho e ele cometeu o suicídio. Foi uma surpresa para todos, os amigos da escola, professores, para os pais, nossa. E o que aconteceu? No dia do velório de Mike, os pais decidiram distribuir cartões com frases e nesses cartões tinham fitas amarelas, fazendo uma referência ao Mustang que Mike tanto gostava, que era amarelo. Então, eles fizeram essa distribuição desses cartões com essas fitinhas, certo? Essa fitinha amarela começou a rodar o mundo. E setembro ficou marcado como Setembro Amarelo por ter sido o mês que Mike cometeu o suicídio. Em 2003, certo? A OMS decretou o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, em 2003, essa data ficou oficializada, certo? 10 de setembro. Setembro Amarelo no Brasil, ele começou, certo? Em 2015. A OMS decretou em 2003, como nós vimos aqui, mas só em 2015, por iniciativa do Centro de Valorização da Vida, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, esse Setembro Amarelo começou a ser vivenciado aqui no Brasil. Por quê? Porque mundialmente o Setembro Amarelo era conhecido desde a morte de Mike, que ficou tão conhecida através da mídia, né? Mas em 2003 outros países já vivenciavam esse Setembro Amarelo. E os casos no Brasil começaram a subir cada vez mais, foram aumentando. Em 2015, essas parcerias aí do Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Centro de Valorização da Vida decidiram unir-se e vivenciar esse Setembro Amarelo. O objetivo dessa campanha,
Porque nós temos várias campanhas. Nós temos o Outubro Rosa, nós temos Tudo por uma Causa, a questão de informação, certo? Nós precisamos nos informar sobre determinadas temáticas. E o Setembro Amarelo é uma campanha com o objetivo de formar uma rede de apoio e conscientizar as pessoas, certo? Sobre qual é a melhor forma de reduzir os fatores de risco que levam ao suicídio. A melhor forma é prevenir, certo? Através de quê? Da conscientização, como nós acabamos de ver, que é o objetivo principal dessa campanha do Setembro Amarelo. Nós precisamos conhecer esses fatores de risco que levam a pessoa a cometer o suicídio. E que fatores são esses? São vários, certo? Nós temos transtornos psiquiátricos, certo? Que aí nós vamos ter vários tipos de problemas que são problemas neurológicos, tá? Como depressão, como transtorno bipolar e outros tipos de transtornos que estão nesse quadro aí de transtornos psiquiátricos que podem levar a pessoa a cometer o suicídio. É um fator de risco. As pessoas que têm transtornos psiquiátricos, elas precisam fazer acompanhamento, precisam, em algumas situações, tomar medicação ou não. Esse cuidar dos transtornos psiquiátricos, às vezes, não é através de remédios, certo? O histórico de abuso físico e sexual também é um dos fatores de risco. A dor crônica, algumas pessoas que sentem dor o tempo inteiro podem chegar a cometer suicídio. A ansiedade, que é um dos problemas, junto com a depressão, de mais causas de suicídio. A saúde, alguns tipos de doenças que, na maioria das vezes, são consideradas como incuráveis, tá? Algumas pessoas chegam a cometer o suicídio por desespero em relação a esse tipo de doença. O câncer é uma delas, tá? Porque nós sabemos que o câncer é uma doença que as pessoas lutam o tempo inteiro e sofrem muito com os tratamentos, que são tratamentos paliativos, né? Que pode o câncer, a pessoa atingir a cura do câncer quando ele está no estágio inicial. Quando ele se encontra no estágio mais avançado, o tratamento é algo que, para amenizar, para ser um tratamento realmente paliativo, que alguns sintomas sejam reduzidos, diminuídos, certo? E o que a gente mais encontra hoje são pessoas ansiosas. Aquela ansiedade o tempo inteiro que quer viver não vive o presente, tenta executar as coisas com muita rapidez, quer resolver tudo o tempo inteiro. E a gente sabe que a gente não é máquina, a gente não consegue solucionar tudo e que nós precisamos viver um dia após o outro com calma. Não deu para resolver hoje, nós precisamos ter consciência que se não deu, a gente não pode se martirizar porque não conseguiu. A gente tenta amanhã, certo? Nós não vamos ser irresponsáveis com nossas atividades diárias, mas a gente não pode se atribuir uma culpa que às vezes, na maioria das vezes, não é por querer que a gente fez ou deixou de fazer, certo? Então, todos esses fatores e muitos outros podem se enquadrar aí. A questão do desemprego. A gente sabe que atualmente o problema para as pessoas acharem um trabalho é muito sério, é difícil, elas passam meses em busca de um emprego e às vezes não conseguem. Por falta de experiência,
por falta de vagas, tem muitas pessoas desempregadas. Ou seja, a quantidade de pessoas desempregadas é muito maior do que o mercado de trabalho oferece. Então, nós temos um problema sério também em relação a isso, que na maioria das vezes as pessoas se sentem inúteis, se culpam, precisam sustentar suas famílias e não vê saída. E a saída que eles encontram é o suicídio, que não é saída, a gente sabe, né? Então, pessoal, a gente precisa levar em consideração as questões do suicídio, que muitas vezes o suicídio acontece por fatores neurológicos, são problemas que precisam ser tratados, certo? E algumas situações, como a dor crônica, problemas de saúde, como algum tipo de doença incurável, que a gente conhece algumas delas, mas muitos problemas, muitos fatores de risco que levam ao suicídio são fatores que a gente pode resolver. Não precisa ser um psiquiatra, não precisa ser um analista que a pessoa vai, um psicanalista. E detalhe, psicólogos, psicanalistas, analistas, eles conversam com a gente em sessões, mas eles não medicam. Os psiquiatras, às vezes a gente associa psiquiatras apenas a pessoas loucas, que perderam o senso de raciocínio. Mas não é, gente. Eles tratam pessoas com problemas como este, mas os psiquiatras, eles precisam ser vistos de uma forma diferente, porque eles conseguem tratar problemas que são bem menores, porque às vezes essas pessoas precisam de medicação. E só o psiquiatra pode medicar pessoas com esse tipo de problema, como depressão, certo? A própria ansiedade, tem pessoas que precisam ser medicadas para ter um controle dessa ansiedade que é demasiada. Então, nós precisamos ter uma visão diferente para a questão da psiquiatria. Nós precisamos também ver que o suicídio não está apenas associado à depressão e à ansiedade. Tem vários outros fatores, como o histórico do abuso físico e sexual. É um caso bem complicado também, como nós sempre vemos na nossa escola, com um projeto contra o abuso infantil. Nós vemos como os abusos sexuais, eles podem comprometer a vida de uma pessoa quando ela chega na fase adulta, né? Nós podemos ter uma pessoa com diversos problemas de socialização, e isso o primeiro passo que precisa ser dado é falar. Então, a primeira cura contra o suicídio, o primeiro passo contra o suicídio é falar. Nós precisamos ouvir as pessoas. E se nós estamos com problemas, nós precisamos falar para as pessoas. Porque às vezes a gente cala, não fala e nos tornamos pessoas ansiosas e depressivas. Mas um questionamento é o seguinte: nem sempre as pessoas que estão lá tristonhas, caladas, não socializam, pode ser um problema que aquela pessoa está passando e vai passar e depois ela, tranquilo. Nem sempre uma tristeza significa sinal de depressão. Nós podemos estar tristes, temos o direito de estar tristes, claro, todo mundo tem fases, mas isso não significa que estamos depressivos. Precisa-se ter um diagnóstico, tá bom? E tem um detalhe, às vezes a pessoa é tão sorridente, tão feliz como Mike M. Ele era um garoto de 17 anos, super feliz, super socializado com as pessoas, e ele cometeu suicídio. Então, às vezes a pessoa tem um problema, mas ela não deixa transparecer esse problema. Ela coloca um sorriso na cara e vive seu dia a dia
super tranquilo e as pessoas não percebem que essa pessoa está precisando de ajuda. Então, quem tem o problema precisa pedir ajuda. E nós, por exemplo, se não tivermos com o problema, precisamos ficar atentos aos sinais, aos pequenos sinais, certo? As pessoas demonstram sinais. Algumas pessoas falam que em relação ao suicídio, que não aguenta mais, eu não aguento mais, um exemplo. Dizem que não aguenta mais, que era melhor morrer. Então isso são pequenos sinais que podem se tornar um alerta. Às vezes é uma forma de falar da pessoa, mas dependendo da situação que a pessoa se encontra, pode ser um sinal de desistência da vida. E nós precisamos ficar atentos a esses pequenos sinais, tá? Não é drama, não é para chamar atenção, nem é falta de Deus, e muito menos frescura. Então, não é drama, não quer dizer que porque a pessoa tá calada, ou ela falou tal frase, ela é dramática, faz isso, a gente precisa ficar atento, porque às vezes não é drama. Não é só para chamar atenção. Fulano tentou suicídio. É para chamar atenção. Não é. É um grito de socorro, mas um grito de socorro que é verdadeiro. Nós precisamos prestar atenção. Não, eu só quis chamar atenção, deixa pra lá. Não dá importância é a melhor coisa. É o contrário, nós precisamos dar importância. Não é falta de Deus. Certo? A gente tem que colocar na cabeça, independente de que religião nós seguimos, seja qual for, que Deus não deseja o mal pra gente. De forma alguma. Certo? De modo algum. Deus jamais vai desejar o mal para os seus filhos. Então, nós precisamos ficar atentos a esse tipo de frases e não repeti-las. Não é frescura. Alguém acha que, é uma moda, vou tentar me matar. Não é. É frescura, é uma fase, tá todo mundo fazendo isso. Aí, não é. Essa pessoa talvez deu vários sinais e as pessoas não perceberam. Precisamos estar atento nas nossas casas, é o primeiro lugar. Às vezes está acontecendo embaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Porque vivemos numa correria sem fim. Somos pessoas, a maioria de nós somos ansiosos para que o dia de amanhã chegue e a gente resolva. E que, amanhã eu tenho que dormir para amanhecer logo o dia, eu tenho muita coisa para fazer amanhã. E a gente nem conversa, sentamos nas mesas na hora das refeições nas nossas casas e nos alimentamos com o celular na mão. Não conversamos, não observamos se alguém da nossa família está mais calado, se tentou contar algum problema e eu fiquei o tempo inteiro no celular. Então, cuidado com as ações de vocês. Devemos cuidar das nossas ações, não me isento. Claro que acontece de um dia a gente não tá a fim de ouvir o outro, porque a gente já tá cheio. E que tal se trocarmos? Se virmos de psicólogos por um dia para um amigo e o amigo desabafar com a gente. Então, falar, a gente alivia o fardo, né? Então, devemos ter bastante cuidado em relação a isso. Quem disse que você tá sozinho, tá mentindo? Faz de conta que você nem ouviu. Abre esse sorriso aí, olha pro céu. Respira fundo. Você pode sonhar, você pode voar. É só acreditar, ter fé. Dias melhores virão dentro do seu coração.
Então, não podemos desistir de nós mesmos e nem desistir do próximo, certo? Sempre temos que lembrar que às vezes o problema que nós estamos passando, o nosso colega está passando e a gente pode ajudar. Se a gente parar mais um pouco para observar as pessoas, nós vamos conseguir observar muitas pessoas que estão precisando de ajuda, estão gritando por socorro, que não estão fazendo drama, que não estão tentando chamar a atenção, que não é frescura, que é um problema. Muitas vezes, um transtorno. Muitas vezes essa pessoa precisa conversar, só conversar. E ela vai desistir de fazer tal atitude, de praticar o suicídio, que é uma coisa que, quando a pessoa tenta e não consegue, ela pode ficar com sequelas para o resto da vida, ou, o pior, ela conseguir. E aí não tem mais jeito. A tentativa de suicídio é algo que a pessoa tenta acabar com o sofrimento que ela está vivendo. Ela acha que será a melhor solução. Não está mais aguentando, vamos fazer isso e pôr fim em tudo. E a gente sabe que não é assim. Que precisamos não desistir. Que a gente não está sozinho, nós estamos rodeados de pessoas. Nós precisamos aprender a falar. Nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais individualista, menos social. Nós precisamos ter contato. Não é só de dizer oi, bom dia. E, infelizmente, as redes sociais estão contribuindo cada vez mais para isso. Nós tentamos ser, às vezes, nas redes sociais o que não somos, transparecer o que não somos. Aquele sorriso que, às vezes, que eu disse para vocês, que muita gente estampa e, na verdade, não é um sorriso, é camuflado. Nas redes sociais, a maioria das pessoas tentam fazer isso, tentando mostrar para a sociedade uma coisa que não está acontecendo. Eu estou muito bem, estou feliz. Posto nas redes sociais para todo mundo ver. Muitas vezes a felicidade realmente de fato, é um fato. Mas na maioria das vezes é tentando camuflar algo que não está acontecendo na realidade. Então precisamos ficar atentos o tempo inteiro, certo? Então dia 10 de setembro é o dia que é o marco do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, e nós descobrimos algumas coisas que são importantes. O porquê a cor amarela, porquê em setembro. O motivo foi triste, que foi a morte de Mike Yan, mas a causa é muito importante, certo? O objetivo é conscientizar, que sejamos conscientes dos fatores para prevenir, porque depois que alguém comete o suicídio não tem mais como voltar atrás, tá certo? Então eu espero que eu tenha contribuído na aula de hoje sobre o Setembro Amarelo. Obrigada pela atenção de vocês e nós vamos nos encontrar para falar um pouco mais e fazer uma atividade, né? Tá bom? Então a gente vai encerrar com um vídeo bem interessante. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Setembro Amarelo. Esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. Muito triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. E existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Bettina, estamos aqui para ajudar. E se é um apoio nessa causa, estamos juntos nessa.